Finalmente, ontem publicado em Diário da República o Decreto-Lei 10A/2020, de 13 de março, através do qual o Governo estabelece medidas para conseguir atenuar os efeitos do Covid-19 na economia e na sociedade portuguesas. Existem algumas medidas que eu pretendo aqui visar de uma forma muito breve e que acabam por trazer alguma polémica, porque demonstram até algumas fragilidades deste diploma e que compromete, com certeza, o regular funcionamento, quer da sociedade, quer também da economia, e a posterior recuperação de todos esses efeitos sentidos por todos nós. O primeiro deles prende-se com a questão dos filhos e as licenças que são atribuídas aos pais para poderem tratar dos filhos. Ora, o que está previsto neste diploma é apenas para pais que tenham filhos entregues aos cuidados de equipamentos sociais, instituições de solidariedade social e também de âmbito do setor privado, e o que acaba por dizer é que esses pais acabam por ter as faltas justificadas desde que os filhos tenham até 12 anos e desde que venha a ser decretada, o que realmente acaba por acontecer, a suspensão da prestação de serviços de todas essas entidades. Ora, nós temos desde logo aqui um problema, que é, e os pais que têm os filhos entregues a AMAs ou outras cuidadoras particulares? E sendo que essas cuidadoras particulares ou AMAs também podem ter a necessidade de ter de abandonar esse exercício de funções para ficar a cuidar dos respectivos filhos, o que é que estes pais fazem aos seus filhos? Porque vão ter os filhos à mesma ao seu cargo e acabam por não estar abrangidos por este diploma. Ora, a meu ver, isto deveria ter sido uma situação que também deveria ter sido acautelada pelo diploma, pelo Decreto-Lei 10A/2020, e tal acabou por não acontecer. Uma segunda questão diz respeito à questão das viagens de finalistas. O Governo, no artigo 11º, e de uma forma bastante direta, bastante até categórica, acaba por dizer que as viagens ficam suspensas, ficam interditas, mas que as agências de viagens têm o direito de poder reagendar a realização dessas agências, exceto se houver acordo em contrário. O que é que isto significa? Quer dizer que, à partida, as agências estão a ser protegidas, as agências de viagens, porque poderão ter liberdade para poder reagendar todas essas viagens para quando mais lhes for conveniente. Ora, o que é certo é que os pais que acabam por contratar estes serviços para que os filhos possam realizar viagens de finalistas, podem não ter interesse em que os seus filhos realizem visitas ou realizem viagens de finalistas numa altura em que, para já, não são as férias da Páscoa. E depois que realizem essas visitas quando a empresa bem entender e nos termos em que bem entender. Deveria ter havido um regime aqui muito mais detalhado e até minucioso que protegesse também todos estes consumidores que poderiam ter, pelo menos no artigo 437 do Código Civil, uma forma de proteção que encontrasse uma solução mais equilibrada para as empresas, que também não são responsáveis pela expansão do Covid e não têm de ter contra si todos os efeitos desse Covid, mas, por outro lado, as famílias também acabam por não ser beneficiadas por isto. Porquê? Porque correm o risco de não reaver o dinheiro, caso não exista acordo com a empresa, e por outro lado, de terem de gozar aquilo que já está marcado neste momento, na altura em que a empresa bem entender. Ora, isto parece uma solução desequilibrada e o artigo 437 do Código Civil relativo à alteração unilateral, à alteração das circunstâncias e a forma como devem ser encontradas soluções que vão ao encontro das duas partes, acaba por ficar aqui, parece-me, a meu ver, afastado e tal não deveria. Depois temos uma outra situação. As empresas acabam por ser responsáveis por 33% do vencimento dos trabalhadores, sendo que os restantes 33% são por parte da Segurança Social e há 34% que o trabalhador perde para poder ficar em isolamento profilático. Ora bem, o que se passa aqui é muito simples. O peso dos salários no custo ou nos orçamentos das empresas é extremamente elevado. Se nós garantimos que as empresas acabam por ter de assumir esse custo face àquilo que deveriam ter assumido em condições naturais, sem ter uma prestação de serviço ou sem ter a produtividade do trabalhador, nós corremos o risco de ter empresas que vão sentir elevadas dificuldades para conseguir garantir esse pagamento, até porque as ajudas do Estado acabam por ser através de uma linha de crédito e, por outro lado, acabam por não serem valor suficiente para conseguir cobrir este 1/3 pelo qual as empresas acabam por ser responsáveis. Ou seja, nós podemos correr aqui um risco de desproteger ainda mais as empresas, que têm também direito a poder sobreviver de alguma forma a um evento pelo qual elas não são responsáveis e que, a meu ver, quem tinha de assumir a total responsabilidade, quer sobre estes 33%, quer sobre os 34% que vão ser dados como perdidos, tem de ser naturalmente o Estado. Ora, se nós considerarmos que ainda no mês passado foi anunciado que o novo banco vai exigir um esforço adicional de mais 1.037 milhões de euros, custa a entender
como é que o Estado agora, perante uma situação de pandemia e de catástrofe que nós estamos a viver neste momento relacionada com o coronavírus, apenas está disponível para conceder um esforço, um sacrifício orçamental na ordem dos 300 milhões de euros. Ora, tudo isto acaba por merecer um cuidado adicional por parte do Estado, que acaba por sobrecarregar as empresas neste aspecto. Muitas delas já vão ter dificuldades, mesmo nas situações de layoff simplificado, vão ter dificuldades bastante severas. Mas depois temos ainda também uma quarta medida que, a meu ver, acaba por ser também ela polémica e que acaba por ser toda ela paradoxal. Por que motivo é que quem estiver infectado com o coronavírus acaba por receber 55% do valor que aqueles que estiveram em contacto com ela vão receber durante 14 dias. Ora, se as pessoas que estiverem em contacto durante este tempo com alguém infectado com o coronavírus vão ficar reduzidas a isolamento profilático e vão ter uma situação que, segundo o decreto-lei, é equiparável a uma doença e vão receber assim a 100% o valor que receberiam caso estivessem a trabalhar, então aquilo que eu pergunto é: por que motivo é que aquelas pessoas que estão infectadas com coronavírus e têm também, estão sujeitas a uma situação de doença, recebem apenas 55%? Isto não faz qualquer sentido. E ainda ontem na RTP, a ministra Ana Mendes Godinho acabou por não conseguir justificar, apesar de ter sido interpelada 3 vezes por João Adelino de Faria nesse sentido, e ela acabou por fugir e por tentar enrolar a resposta. Ou seja, não há uma resposta. É porque sim. Não faz sentido, e não só não faz sentido, como deveriam ser as duas situações, no mínimo, aproximadas e equiparáveis, mas o Governo, neste caso concreto, parece não querer responder.